Já posso subir a apresentação? Já, né? Sim, hoje, então, a gente já tem a apresentação hoje da Ellen, que vai nos brindar com a experiência dela junto à criação e manutenção agora da plataforma Covid-19, que ela vai falar para a gente. Ellen, a turma é sua. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Me confirmem aí se vocês estão vendo minha tela. Alô? Tá vendo minha tela, professor? Estou, é que a maior parte do pessoal está confirmando no chat. Tá? Porque a gente cancelou o áudio aqui dos microfones. Tudo ok, então. Vou começar, tá? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Elia Monteiro. Eu sou bacharela em Ciências Biológicas pela UFES e mestranda em Ciências Ambientais também pela UFES, no programa de pós-graduação em Modelagem e Ciências Ambientais, da Terra e do Ambiente. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o portal GeoCovid-19, ao qual eu integrei aí a equipe do grupo de trabalho, e vou explicar um pouquinho mais ou menos as ferramentas desse portal, esclarecer talvez algumas dúvidas que possam surgir durante a apresentação, e também mostrar como o cenário da Covid-19 aqui na Bahia evoluiu, né? Então, só para dar uma contextualizada no assunto mesmo, a Organização Mundial de Saúde, no final de dezembro de 2019, foi notificada sobre a ocorrência de inúmeros casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, e o responsável por essa pneumonia era um agente etiológico, um beta-coronavírus, que mede em torno de 150 a 160 nanômetros. Ele é envelopado, pleomórfico e possui um RNA de fita simples positivo. Esse novo subtipo de coronavírus, ele pertence à família Coronavidae e ele é denominado SARS-CoV-2. Ele é responsável pela síndrome respiratória Coronavirus Disease 2019, mais conhecida, popularmente conhecida, como a Covid-19. Bom, a Covid-19 ela teve início em um mercado de frutos do mar e animais vivos de Wuhan, o Huanan Seafood Wholesale Market. E nesse mercado, os animais são comercializados sem nenhum cuidado sanitário e, em sua maioria, eles são mantidos em gaiolas aglomeradas, né, sem nenhum cuidado, tanto com a higiene do local, tanto com a higiene com as próprias pessoas que manipulam esses animais. E a partir disso, inicialmente, o reservatório natural ainda era desconhecido, né? Porém, após sequenciar o genoma desse vírus, apresentou, então, 96,2% de similaridade ao genoma COV-HAT-G13, ele é presente em morcegos, e 79,5% de identidade ao SARS-CoV-2, que é um vírus responsável por um surto que ocorreu na China em 2003. No entanto, o que deixou os pesquisadores mais inculcados e questionados era que o mercado ele não comercializava morcegos, né? E a partir disso, fazendo diversos estudos, eles chegaram à conclusão que os pangolins eles faziam parte dessa cadeia de transmissão entre os morcegos e os humanos, devido a uma similaridade que tinha no genoma do coronavírus que atingia os pangolins, né? E a partir disso, nesse sentido, eles atribuíram que o contato direto ou o consumo desse animal selvagem era a principal via de origem da transmissão do SARS-CoV-2 aos humanos. A infecção em humanos, ela ocorre através do contato direto com gotículas
eliminadas durante a tosse ou espirros, ou através do contato indireto com superfícies contaminadas. E a posterior, então, passagem desse vírus para as mucosas oral, nasal, ocular. E a partir disso, o período de incubação do vírus no ser humano ele é de 5 a 7 dias, mas alguns estudos falam que para ter uma total certeza, eles estão esperando aí em torno de 15 dias, né, para confirmar mesmo se a pessoa está infectada ou não. E os sintomas mais comuns que as pessoas apresentam são febre e tosse, mas apresentam também alguns sintomas que são inespecíficos, como fadiga, dor de cabeça, diarreia, isso na fase inicial da infecção, né? Já da segunda semana em diante, conforme a doença vai progredindo, eles passam a apresentar sintomas mais severos, como uma síndrome respiratória aguda. Alguns sintomas também que têm sido relatados por alguns pacientes, mas ainda não tem nenhum registro na literatura, não tem nenhuma comprovação científica ainda, é só questão de relato mesmo, é a perda temporária do olfato e do paladar. Bom, trazendo então o panorama geral dessa pandemia, o primeiro caso aqui no Brasil, ele foi registrado em 26 de fevereiro de 2020. E em 3 de março, apenas 2 casos haviam sido confirmados e 240 casos haviam sido descartados no país, sem evidência de transmissão local. Porém, o cenário mudou de forma muito rápida. No Brasil já é registrada a transmissão local. E até o último boletim lançado pela CESAB no dia 8 de abril, nós temos, então, 12.056 casos confirmados e 553 mortos. Já na Bahia, o primeiro caso foi registrado em 6 de março de 2020, no município de Feira de Santana, e nós temos, até o presente momento, 369 casos ativos, 515 casos confirmados, 128 casos recuperados, 18 óbitos, e a doença já se espalhou por 59 municípios. Bom, nas últimas décadas, a utilização de modelos epidemiológicos para realizar estimativas e predições tem sido uma medida de controle e previsão de determinadas epidemias e pandemias de curto a longo prazo, né? Devido a isso, a aplicação de modelos matemáticos para o monitoramento de doenças infecciosas vem sendo utilizado para o planejamento estratégico de contenção de doenças nessa população. Pensando nessa perspectiva, surgiu, então, uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia e as universidades estaduais, a UFES, a UESC e a Universidade Federal, a UFBA, juntamente com a startup de tecnologia Geodat. Então, a partir disso, foi criado um portal que traria, assim, o número de casos de todos os municípios e também faria predições acerca do aumento do número de casos no decorrer dos dias. Bom, gente, agora eu vou mudar aqui um pouquinho minha tela. Eu vou abrir o portal. Quem puder abrir concomitantemente a minha apresentação seria interessante para vocês acompanharem mesmo, saberem mexer mais ou menos no portal. Eu vou dar uma atualizadinha aqui só para mostrar a página inicial. Então, vocês estão vendo minha tela aí? Legal? Acho que sim, né? Sim. Então, aqui é o dashboard do portal. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é essa parte aqui que ela apresenta um número de casos. O portal é atualizado diariamente após a divulgação de cada boletim da Secretaria de Saúde do Estado. E aqui eu vou mostrar que é o que eles chamam de régua dos dias, né?
baseado desde o primeiro dia da infecção. Aqui apresenta só até os últimos 30 dias. Então, eu vou colocar aqui para vocês no dia 9/3, 3 dias depois do primeiro caso. Aí aparece só o município de Feira de Santana com 2 casos confirmados. É isso? E aí, conforme. Tá aparecendo coisas aqui que não dá para aparecer, mas enfim. Conforme a gente vai subindo aqui a régua, a gente começa a ver que aparecem outros municípios aqui, como Prado, Porto Seguro, com 3 casos, Salvador já aparece com 5 casos, e isso vai crescendo ao longo dos dias, né? Outros municípios aparecem aqui, como Barreiras, Juazeiro, e aí alguns municípios ficam mais intensos, o tom de vermelho, por causa do número de casos. Aí aqui do ladinho, quando a gente clica em monitor, aparece, então, o número de casos ativos, de acordo com aquela data que eu cliquei aqui. Então, eu cliquei em dia 28 de março. Então, a gente tem aqui os casos ativos no dia 28 de março e os casos confirmados. Aí, aqui embaixo já aparece o número de confirmados ao decorrer dos dias, né? Dia após dia, e o número de recuperados, que a gente foi um dado que a gente só obteve um pouquinho depois. Quando a gente desce mais um pouquinho, aparece uma outra forma de gráfico, um gráfico em barra, né? Mostrando o número de casos por dia. E mais embaixo um pouquinho, os municípios que já estavam com casos confirmados no dia 28. Pronto. Aí agora eu vou mostrar outra parte para vocês, que é a parte da saúde. Nessa parte da saúde, foi uma parte que a gente achou interessante colocar, porque às vezes, no meio dessa pandemia e chuva de informações, as pessoas ficam, às vezes, muito apreensivas e não sabem a quem recorrer. E como a gente sabe que hoje a internet é um meio de divulgação que chega para a maior parte da população, a gente pensou assim, se a galera souber do portal, entrar, e aí quiser uma ajuda mais que seja confiável. Então, a gente colocou essa aba justamente para isso. E aí, amarelo são as unidades regionais. Isso aí foram unidades regionais que a gente colocou, baseado num boletim também, que foi disponibilizado pela CESAB. Então, a gente já referenciou todas essas unidades. E aí, a gente separou entre amarelo e vermelho. Que amarelo eram os indivíduos que estavam com suspeitos e com sinais graves, né, da doença. Então, eles podiam ser atendidos nessas unidades. E em vermelho, apenas um hospital, que é esqueci agora o nome, o Instituto Couto Maia, né, que é um indivíduo que está com sinais muito graves, né, é o único que está atendendo a esses casos. Mas mais à frente eu vou explicar outras coisas para vocês. E aí, quando a gente passa, a gente vê o nome de cada unidade, a cidade, o telefone e a quantidade de leitos que tem cada unidade. Então, se a gente pega aqui, a gente vai passando, consegue ver de todas as unidades, de todos os municípios, né, que estavam naquele boletim. E aqui também tem o ajuda, que é uma partezinha que a gente colocou, mas com informações mesmo, só para somar, né, caso a pessoa tivesse qualquer outra dúvida que ela ligasse, 155. E aqui são algumas explicações que tem acerca do que é o coronavírus, quais são os sintomas, como ele é transmitido, né? E aí, deixa eu voltar aqui para. Pronto, eu vou chegar agora na parte das projeções. O que são essas projeções? Primeiro, esse aqui é baseado em um modelo matemático chamado CIR, que isso aí eu vou explicar um pouquinho depois que eu mostrar aqui todos os itens do portal, tá? Então, essa projeção que vai aparecer aqui agora é baseada nesse modelo CIR. E aqui do ladinho tem uma régua também temporal,
que ela avalia, assim, contando do dia de hoje, daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias. E aí, o que é mais interessante, eu vou começar aqui com os 10 dias. Como seria o cenário com a supressão de fluxo? Como foi que a gente fez isso? A gente pegou um dado disponível no IBGE, se eu não me engano, do ano de 2016, que ele dava os dados do fluxo entre os municípios. Então, a partir disso, a gente fez esse cálculo. Então, a gente mostra como seria o cenário daqui a 10 dias. Isso com a supressão de fluxo, ou seja, vamos fechar os municípios que estão com os casos confirmados, vamos fazer quarentena, né, fazer tudo bonitinho. Então, aí a gente mostra aqui, vamos dar uma aproximadinha para Salvador. Como seria o número de casos em Salvador daqui a 10 dias? 1.138 casos. Como seria Feira daqui a 10 dias? 156 casos. Isso com a supressão de fluxo. Agora vamos mostrar aqui sem a supressão de fluxo. Olha como fica muito mais intenso as cores. Salvador vai para 13 mil, de 1.132, vai para 13.542. Aí vamos aqui para Feira. Vai para 1.836, de 156 casos para 1.836. Assim, acho que o objetivo maior do portal é justamente conscientizar a população da necessidade de se fazer o isolamento social, da importância de se fazer o isolamento social. Isso aqui uma das coisas que me deixou um pouco assim encucada, né, inquieta, e que também me fez perceber o quanto é importante a gente fazer ciência e divulgar isso para a população, foi que o portal foi divulgado no Instagram de notícia. Eles divulgaram independentemente, não foi a gente que enviou informações nem nada. Eles descobriram no portal e eles colocaram uma matéria em que mostrava um dos modelos, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aí a maioria das pessoas comentavam nos comentários embaixo, era sempre falando assim, mas vem cá, como é que eles podem afirmar isso? Como é que eles têm certeza? Aí é aqui que a gente mostra que a gente tem certeza. Existe um modelo aplicado a isso. Isso baseado no número de casos que já existem. Então, assim, é muito difícil isso ter erro. É questão, assim, nos primeiros dias que a gente foi fazendo, que a gente foi aplicando o modelo baseado no número de casos, o dia seguinte dava o erro de, no máximo, um ou dois casos, do que era divulgado pelo boletim da CESAB. Então, assim, acho que é uma coisa que é muito importante. Vocês que estão assistindo a palestra, né, vão saber agora como mexer no portal e explicar algumas coisas. É importante vocês também divulgar essas informações para as pessoas mais próximas, até as pessoas que questionarem vocês ou até duvidarem desses números que estão sendo divulgados, né, pelas as secretarias. Então, vou mostrar aqui do lado também eles colocam como é a descrição do modelo, né, o que o modelo integra. Aí explica que o sem supressão de fluxo é quando não há circulação dentro das cidades, entre os municípios, e aí vem uma explicação mais detalhadazinha do modelo, mas essa parte aqui é mais para um público específico, né? Pessoal que tem um conhecimento maior acerca de modelagem mesmo, porque uma pessoa leiga dificilmente entenderia esse cálculo aqui. Não superestimando ninguém, gente, mas é porque realmente é algo que é um pouquinho complicado. E deixa eu voltar aqui. Bom, já mostrei para vocês as projeções do modelo CIR, e agora eu vou mostrar de outros dois modelos, que é o modelo de previsão exponencial e o modelo de previsão neural. Esses foram os modelos que o Instagram de notícia divulgou. Então, aqui em vermelho a gente tem os dados exponenciais e em cinza os dados reais. Então, vamos aqui para o dia 6.
Os dados reais marcaram 437 casos para o estado. Já o dado exponencial, 457. Ou seja, se aproxima muito, 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 muito. Já aqui na previsão neural também a mesma coisa. Em vermelho, os dados que foram estimados através desse modelo e os dados reais, muito mais semelhantes aqui. No dia 7, a previsão os dados reais era de 462 e a previsão, cadê? A previsão de 447. Outra parte aqui, eu acho que basicamente eu mostrei tudo. Deixa eu ver, essa parte do monitor também mostrei para vocês, né? Mostra o dia de hoje, no caso, no dia 8, no caso ontem, que foi o último boletim. Aqui mostra os casos ativos, os casos confirmados, que são 515, o número de recuperados, número de óbitos, e aí ele faz um gráficozinho com esses números, que são os confirmados, os recuperados e o número de óbitos, baseado nos dias. E outro gráficozinho, e embaixo todos os municípios com o total de casos por município. Tá? Agora eu vou voltar lá para a apresentação para explicar um pouquinho para vocês em relação aos modelos. Tá? Deixa eu pular aqui, porque eu coloquei os prints para caso a internet não estivesse muito legal, eu consegui mostrar para vocês. Dá uma puladinha aqui. Bom, esse modelo de previsão exponencial, né? O nome já diz, ele é baseado no número de casos ao decorrer dos dias. E ele expressa uma previsão da dinâmica de crescimento do número de casos confirmados para o estado da Bahia. E o ajuste desses modelos aos dados indica a dinâmica de crescimento do número de casos confirmados que está numa fase de grande aceleração. E que o ponto de desaceleração ainda é esperado, mas ainda não foi atingido, infelizmente. Né? É uma explicação mais básica mesmo, para que todo mundo tenha mais ou menos uma noção de como esse modelo é feito. Já o modelo de previsão neural, ele constrói um algoritmo, ele recebe esse nome porque ele tem justamente o mesmo princípio de um neurônio. Ele constrói um algoritmo onde ele é cruzado várias informações e essas informações geram predições, nesse caso, para um número de casos que estão por vir. Então, as predições são feitas como, assim, daqui a 3 dias ou daqui a 5 dias. Eu vou dar mais uma aprofundadazinha no modelo CIR, né? Ele foi originalmente proposto por Kirmack e McKendrick a partir de um surto de peste bubônica que ocorreu. E esse modelo CIR, ele é muito utilizado na propagação de doenças como a dengue, a AIDS, e ele recebe esse nome por causa das seguintes variáveis. Ele integra, o modelo é baseado feito no número de casos de suscetíveis, de infectados, e tem gente que fala que é removidos, tem gente que fala que é recuperados. Eu encontrei das duas formas, mas nesse caso eu prefiro utilizar o removidos, porque ele leva em consideração os casos que são recuperados ou os casos que foram notificados como óbitos, né? E bom, e aqui mostra mais ou menos o que eu mostrei lá para vocês em relação ao modelo CIR, né? Baseado nesses números que a gente buscou na Secretaria de Saúde, baseado nos boletins, isso foi sendo estimado. Aqui eu mostro o número de infectados sem supressão e com supressão de fluxo, para vocês terem mais ou menos uma noção
da diferença do número de casos. Aqui também mostra uma comparação, para ficar mais claro a importância do isolamento social, da quarentena, né? E uma novidade que eu vou trazer para vocês em relação ao portal é que logo mais será integrado o número de leitos de UTI de outras unidades, porque ali só tem algumas unidades regionais, e serão integrados também mais de 700 hospitais e unidades de atendimento que tem em todos os municípios da Bahia, além de um chat integrado, mas isso é um pouquinho mais para frente, porque a gente vai precisar de um esforço maior, principalmente na área de saúde, para conseguir atender essa demanda desse chat, é uma perspectiva mais futura, né? O número de leitos e os hospitais está mais próximo. E é basicamente isso. Quero agradecer pela presença de vocês. E a minha apresentação é mesmo para